Oi, amigos do meu canal. Tava um tempo sem postar nada aqui, né? Mas hoje eu tô com muito. Vou ter até alguns insights após um final de semana na natureza, né? A gente volta bem, né, reflexiva. E hoje eu queria falar sobre autenticidade, né? Acredito que a geração nova, assim, após nós, milênios, vivemos algumas situações que escondia a nossa autenticidade e a gente tá vendo os danos que isso tá acontecendo hoje com a saúde mental. Eu vejo que as novas crianças, os pais estão valorizando isso, né? Mas as pessoas ainda não têm muita consciência do quão é importante ser autêntico. E o que é ser autêntico? Ser autêntico não é uma necessidade de ser diferente, de ser isso, de ser aquilo. É honrar o que você é. E se a gente for pensar que todos nós somos a centelha divina, a centelha de Deus, e Deus é o criador de todas as coisas, então se a gente for imaginar a diversidade que isso se expressa, né? Quantas espécies existem, plantas, árvores, é infinito, né? A gente, na verdade, não consegue ainda nem mensurar o tamanho das obras de Deus. Por mais que o que a gente vê, eu acredito que deve ser, sei lá, menos de 1% e já é muito grande. Então, se nós vamos pensar que nós somos uma centelha divina, eu tô com uma pinça na mão, né? Nós somos um pedacinho desse Deus infinito que existe. E isso traz para cada um aspecto e muito diferente. E por tanto tempo nós fomos ensinados assim, o que é certo e o que é errado, e temos que agir o que é certo. Então, a criança que era mais expressiva, ela tinha que ficar calada e ouvir e deixar o adulto falar. A criança que é mais quietinha, ela tinha que conversar com os outros e cumprimentar, porque assim era o certo. E às vezes muitas pessoas falam isso até hoje. Nossa, aquele menino é essa educação, aquele menino é isso. É claro que eu estou falando algo diferente de limites. Veja bem, né? Limites todos nós devemos ter, até mesmo para a gente preservar a nossa integridade física. Agora, a partir do momento que você não deixa o seu filho, a sua filha, vestir um tipo de roupa, porque o que as pessoas vão pensar, não deixa dançar no meio da rua, porque que coisa feia, as pessoas vão achar que você tá doido, não deixa falar o que pensa, porque isso não pode. Acredito que isso numa criação é muito difícil, né? Eu fui no aniversário de uma amiga na terça e tinha uma criança bem autêntica lá. E ela se divertia, brincava e tal. E aí a mãe tava contando que ela é muito destemida, que ela quer andar no cavalo, no maior cavalo e tal. E a mãe depois percebeu que foi porque, como ela sempre foi muito corajosa, ela fica falando assim, fala pra todo mundo que a filha é corajosa. E em algum momento a filha aprendeu que ter medo não é legal, ela é corajosa. E aí ela falou, e aí ela tava me falando isso, que agora ela tá tentando normalizar, que não, tudo bem você querer o cavalo maior, mas ter medo também não tem problema. Então, assim, como é complicado, né, essa criação. Às vezes até a mãe tentando acertar muito, ela pode trazer isso. E, enfim, eu acredito que todo mundo passa o que passou, não é por culpa dos nossos pais. Minha psicóloga me fez ler um livro que eu tô tendo muito ranço de ler ele, que é Cura da Criança Interior. E aí tem várias falas que os pais falam pra gente durante a infância, pra gente aprender isso e entender que isso vem dos nossos pais. Cara, eu discordo disso plenamente. Porque eu acredito que eles também não estavam sabendo o que estavam fazendo. Colocar a culpa neles também não é o certo. Eu acho que nós temos que aceitar que nós viemos pra cá com o pai e a mãe que a gente precisava, porque Deus é justo. E tudo que a gente viveu, porque, por exemplo, eu e meu irmão, nós somos completamente diferentes, temos o mesmo pai e a mesma mãe, só que eu precisava de absorver algumas coisas e ele de outras, e cada um manifestou isso de um jeito diferente, porque é o que é a nossa diferença, é a nossa autenticidade. Então eu acho que não culpar, mas entender o porquê que você teve que viver isso. Uma coisa que me deu bastante esclarecimento nisso foi fazer meu mapa astral. Porque no meu mapa astral eu vi que as coisas que eu falava que era culpa do meu pai e da minha mãe já estava escrito lá.
Então, eu sou uma menina que, por exemplo, tenho muita dificuldade com ordens, tá escrito isso no meu mapa astral. Tenho dificuldade com disciplina, tá escrito no meu mapa astral. Então, as coisas que eu fui cobrada na infância, ou que um me deu mais e que me deu menos, no fim era o que eu precisava de viver. Porque hoje eu acredito que a gente fica uma boa parte da nossa infância absorvendo coisas do nosso inconsciente que a gente precisava para depois, quando a gente adquirir uma consciência, digamos que com 25 anos o nosso córtex pré-frontal se forma completamente, a gente começa a transmutar isso. Que aí a gente começa a ter a habilidade disso. Que aí a gente traz para nossa consciência. E só aí, só a parte da consciência que vem a possível cura ou transmutação disso. Que é quando a gente tem a habilidade de se colocar acima, né? A gente chegar aos reinos do céu, né? Que é igual o Buda e a roda de Samsara. Se a gente for olhar as leis espirituais que existe tanto o micro e o macro, faz muito sentido isso também. E aí, em algum momento, a gente não sabe quem a gente é. Então, até eu entrar no autoconhecimento, tinha muita dúvida. E aí, a gente tem que voltar na nossa infância, né? Tipo, tentar lembrar alguns momentos da nossa infância. O que a gente fazia lá? Vai vir dor junto, normalmente. Então, a gente volta e pensa, eu gostava muito de brincar com os meninos na rua. Nossa, mas meu pai me batia, brigava, vai vir. Mas você tem que lembrar da parte sol, que é essa parte positiva do livro que a minha psicóloga me passou, que é a parte da criança sol. O que a criança, além das dores, de tudo, o que ela tinha vontade, o que ela tinha desejo. Depois que você passar por todas essas camadas de dores, você encontra o sol. Digamos que é como se fosse um céu nublado e um dia muito chuvoso, e aí você vê nuvem, e aí em algum momento vem o sol. Na hora que você chegar no sol, na hora que você estiver mais leve, purificado em relação a fazer isso, tem algum vídeo meu falando da aceitação radical, que ajuda muito a você chegar nesse estágio de ser. Aí você vai ver a criança feliz que existiu em a maior parte da sua infância. Mas ela existiu ali, porque isso é o estado natural de ser criança. Mas tem criança que não. Toda criança ela é feliz na maior parte do tempo, porque é natural da criança. Eu atendo pacientes com situações de vidas horríveis e as crianças, maior parte do tempo, elas estão felizes, porque é o estágio natural. Ela tem uma habilidade de ser feliz, porque ela tem um sol muito brilhoso nela. E a gente vai enchendo de nuvem. Em algum momento da vida esse sol se tampa, né? Então a gente tem que ir tirando essas nuvens, e tirando, sem medo de raio, sem medo de trovão, entrando nessas dores. Não é um caminho fácil. Poxa, vou te dar aqui um céu cheio de nuvem pesada e trovão, eu vou falar, limpa. Não é um soprinho. Tem que cair muita água, tem que cair muito trovão, tem que cair muita coisa, tem que passar muito tempo. Ou não, depende da quantidade das suas tempestades que você tem, e aí você encontra o sol. E aí o sol, ele é a autenticidade, ele é o seu estado natural. Ele tá aqui para brilhar. E é para isso que a gente tá. Então, quando a gente fala a pessoa é autêntica, a gente nunca sabe, na verdade. Porque quem sabe, na verdade, a gente sente, né? Porque a pessoa autêntica, ela tem um brilho, ela pode ser a pessoa mais introspectiva, a mais extrovertida, mas ela tem um brilho dela. Ela tem limites, ela tem confiança, ela tem determinação, ela não tem medo, ou os medos são muito pequenos. Se a gente for falar de física quântica, né, dos espiritualistas de física quântica, eles falam que quando a gente tá autêntico, a gente tá no maior estágio da nossa frequência. A nossa luz brilha. E quando a gente tenta se encolher para caber nos lugares, porque ali não aceita você ser assim, a sua frequência diminui. E aí isso faz com que você atrai mais situações que são espelhos para você voltar para a sua expansão. Então, a partir do momento que você encontra o sol, você tem que honrar o seu sol. E isso é um trabalho diário também, porque
pode vir outra tempestade e tá tudo bem. Você sabendo que tem um sol ali. Você não pode esquecer disso. Eu acredito que a nossa autenticidade, ela é no momento mais feliz da nossa vida. No momento que a gente esteve mais feliz, que a gente sentiu aquela explosão. E às vezes, se eu for pensar antes, eu sentia e vinha nuvem, sentia e vinha nuvem. Atualmente, quando vem uma nuvem, calma aí, deixa eu voltar pro meu centro, deixa eu voltar pra minha luz, pro meus, né, e pelo menos agora eu sei que existe um sol. E no início vai dar muito medo, porque você volta com aquelas crenças limitantes, tipo assim, meu Deus, o que as pessoas vão pensar de mim? O que é isso? O que é aquilo? Né? Meus amigos adoram falar aquele meme, tipo assim, nossa, é assim que você vai encontrar alguém na balada? E eu tô lá dando cambalhota. Só que hoje em dia eu honro tanto isso que, tipo, tudo mudou, sabe? Na verdade, parece que é o contrário. As pessoas estão sempre, sabe? Então, eu não sei explicar, mas parece que vem mais luz, vem, sabe? As pessoas admiram isso. Pessoas que antes me criticavam, hoje falam, nossa, você é tão legal, você é tão isso. Porque é isso, a luz, ela chama, entendeu? Então, quando você abre o seu sol, o seu mundo fica verdadeiro. Igual Jesus falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele atraía as pessoas andando na rua, porque ele era autêntico, ele vivia o máximo da autenticidade do seu ser. Ele não tinha medo, ele não tinha vergonha, ele pregava o que ele acreditava, independente das pessoas criticando, crucificando. Como ele pregava o amor, você vê que ele até o último segundo da vida dele, ele pregou o amor, mesmo as pessoas maltratando ele, mesmo as pessoas ali falando, não, você não é isso, eu vou te bater, bater, bater. E ele, tipo, não. Ele viveu o sol dele. Ele viveu a autenticidade dele. E isso que talvez faz com que algumas pessoas são tão magnéticas perto de outras. Algumas pessoas você chega e só de ficar perto você sente iluminação, você sente até incômodo em alguns casos, né? Porque dependendo se você não tá pronto para tanta luz, né? Ela penetra. Mas talvez hoje eu acredito que o nosso único objetivo de estar aqui é ser a luz que Deus fez em você. Então, se você tem a característica de, não sei, deixa eu pensar, ser introvertido, gostar de ler livros, seja isso. Mesmo se as pessoas falando que você tem que sair, conhecer, conversar, não. Você tá sendo o que você é. Se você tem a característica, ao contrário, de ser extrovertido, de conversar com as pessoas, de querer conversar com estranhos, faça isso. Se você quer dançar na rua, faça isso. Se você quer brincar de amarelinha na rua, faça isso. Não coloque idade como empecilho. Se você quer largar toda a sua profissão e seguir algo dentro de você, não sei, virar um hippie e vender coisa na praia, faça isso. Porque o seu objetivo, o que Deus espera de você aqui é que você seja verdade. Jesus, ele foi o caminho, ele foi a verdade, ele deu a vida, ele virou a vida, ele teve a ressurreição. Então, para você chegar na verdade, você tem que descobrir o caminho do sol. Então, nossa, eu tô falando com vocês nesse vídeo, tava chovendo aqui, muito. E aí, olha só o que eu acabei de ver da janela. Um solzinho se abrindo ali, não sei se tá dando pra ver. Nossa, fiquei emocionada, porque tava tudo preto aqui no céu. Enfim, eu tô vivendo a minha autenticidade agora. É algo que eu consegui conquistar e eu fico às vezes até assim, meu Deus, não posso virou a maior conquista da minha vida, sabe? Eu tô no meio de uma cidade e eu falo, gente, eu quero dar uma cambalhota aqui nessa praça. E aí eu pego e dou. Eu quero abraçar essa árvore. Meu pai mesmo, ele fica com vergonha. Eu tô andando, ele, Bárbara, as pessoas estão vendo. Eu, tipo, no início eu não quero que as pessoas... Eu quero abraçar essa árvore. Não tô fazendo mal a ninguém, não tô prejudicando ninguém. Eu tô vivendo o que eu quero. Tô fazendo o que eu sou. E me fico muito bem depois. Algo dentro de mim falou que eu tinha que abraçar essa árvore. E eu segui isso. E isso me fez bem. Minha profissão mesmo, né?
pensando assim, as minhas escolhas profissionais foram tantas pensando no que as outras pessoas iam achar a minha vida inteira. E agora eu sigo o que eu quero, eu sigo o que meu coração fala pra mim. É tudo tão leve. Eu tive uma conversa hoje com meu pai de escolha profissional, que sempre foi um grande desafio pra mim, porque eu sempre me preocupei muito com a opinião dele, e eu falei. E ele, no fim, amou a minha ideia. No fim, ele concordou. No fim, que coisa que não acontecia antes. Mas é isso, gente. Assim, quando você é autêntico, tudo acontece. Porque Deus tá te dando toda a glória que você precisa. E aí, às vezes, a gente fica preso em padrões, tipo assim, ai, porque todo mundo da minha idade tem isso, comparações. Cara, tanto que isso tira a sua autenticidade. Como eu disse, cada um é de um jeito, entende? Se você quer ser feliz, eu acredito que tudo que a gente deseja no nosso coração, no fim é porque é pra ser da gente, só que a gente tem que entrar em algum estágio pra poder alcançar. E aí a galera fala, chega na frequência tal, faz meditação tal, faz isso tal. Cara, eu fiz tudo isso, gente, o sol agora tá enorme. Meu Deus, é muito lindo isso. Meu pai, que lindo. Enfim, eu fiz tanta coisa, atrai a frequência tal, escuta a frequência tal. Não adianta nada se você não é autêntico. Não adianta nada se você não escuta a sua voz interior. Quem não tem autenticidade não tem intuição, não tem nada, porque ela tá perdida em coisas aleatórias ali dentro dela. Então é isso que eu queria falar. Que hoje, esses dias eu tô tendo essas descobertas que, tipo, ok, não sou contra, né, esses tratamentos, essas coisas, porque às vezes eles ajudam a limpar as nuvens, talvez, né, a limpeza das nuvens. Mas o único jeito realmente de você ter uma frequência alta, de você sustentar até manifestar a realidade que você quiser, ou se a gente não for falar nisso, viver bem, né, tantas doenças psiquiátricas são fontes de perda de autenticidade, vergonha da autenticidade, que a pessoa às vezes espiroca e aí realmente perde toda a consciência, né? A vergonha, o burnout. Se o burnout não é a pessoa se esgotar até o máximo ali de pressão alheia, sem ela querer estar ali. Depressão é só ausência, é nuvem, 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 nuvem. Ansiedade, quer querer limpar as nuvens de uma vez e tentar procurar o sol e não achar. Eu posso chegar até em doença física nisso. Que quando você é autêntico, você tem luz dentro de você. Gente, é sério, vou mostrar. Olha o meu rosto do jeito que tá agora. É isso. Às vezes eu tive muitas nuvens e isso me trouxe uma personalidade mais cética. E com que eu fui limpando as nuvens, eu resgatei a minha fé, as minhas coisas e... Nossa, é lindo esse caminho. E o que eu desejo mesmo, hoje, pra todo mundo, é que a gente procure algum caminho pra gente achar a nossa autenticidade. Às vezes, essas crenças de como manifestar, de como isso... A única coisa que Deus pede é que a gente seja farol, luz. Não é melhor nem pior que o outro, porque cada um tem uma receita para um bolo. Vai ter gente que vai ser o trigo, vai ter gente que vai ser o fermento, vai ter gente que vai ser o corante, e é um mega bolo. E no fim, todo mundo tem que se juntar para fazer um bolo, né? Então é isso, assim. É isso que eu queria falar para todo mundo. Eu espero de verdade que todo mundo encontre seu sol, porque aí eu acredito que a gente vai viver num universo pleno. E é muito bom viver a autenticidade. Porque no fim, ninguém tá importando com você. Se a pessoa te critica, ela tá querendo dizer muito mais sobre ela. As nuvens estão tão grandes dentro dela que a vontade de
eu cresci numa cidade pequena que a gente tinha essa rotina de criticar e tal. E aí, quando eu entrei nas minhas nuvens, nas limpezas das minhas nuvens, eu já perdi meu tempo, né? Eu já fiquei, tipo, não tenho tempo mais pra criticar os outros. Eu tô aqui nas minhas nuvens, eu tô vendo muita coisa em mim pra poder criticar a pessoa. Aí você chega no sol. E aí, a única coisa que você quer é que todo mundo vira sol também. Então é isso, gente. O sol tá lindo hoje. Um beijo.